a gente começa definindo, né, A elevado a N, onde A é um número real positivo, tá? Depois a gente vai falar por que A não pode ser negativo. Então, A elevado a N, se N for natural, é A vezes A, vezes A, vezes A, N vezes, tá? Lembre, não é N vezes A. É diferente. É A vezes A, vezes A, vezes A, N vezes. Aí a gente tem algumas propriedades, né? Multiplicação de potência de mesma base, como tem essa P1 aqui, ó. Conserva a base, multiplica os expoentes. E somos expoentes. Então, se eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4, mesma base, conserva e somos expoentes. 3 mais 4, 7. Tá? A mesma coisa, gente, se tiver, não tá aqui, tá? Eu vou colocar ela como sendo P4, que é uma consequência. Se eu tenho divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, tá? A princípio a gente está falando do M maior que N, mas isso vale para qualquer. Potência de potência, multiplica os expoentes. Se eu tenho uma multiplicação elevada a um M, eu posso elevar o primeiro a M e o segundo a M. Lembrando que, se eu tiver uma soma, isso não vale, tá? A mais B elevado a M não é A elevado a M vezes B elevado a M. Perguntas? Dúvidas? Tá certo. A gente define A elevado a zero como sendo 1. Lembre que aqui a gente definiu potência, o que é A elevado a M para A positivo e M natural, né? A gente definiu isso. A real positivo e N natural. Esse expoente, a gente vai ver agora que esse expoente, ele pode ser inteiro. Então, se ele for negativo, ó, inteiro negativo, você vai fazer 1 sobre A elevado a ele positivo. Porque o A elevado a ele positivo, você fazer, que é A vezes A vezes A vezes A, M vezes. Então, por exemplo, se eu tiver 2 elevado a menos 5, isso é 1 sobre 2 elevado a 5, tá? Mesma coisa se eu tiver um número racional, uma fração. Eu transformo numa raiz, fica... E eu copiei errado aqui, né? Fica raiz de A enésima de A elevado a N, tá? Então, eu posso elevar A qualquer expoente real. Então, A real positivo, eu posso elevar a qualquer X real. Ok, gente? Beleza. Por que o A não pode ser negativo? Bom, o A não pode ser negativo porque a gente pode ter algum problema com algumas potências. Por exemplo, menos 2 elevado a meio seria raiz, pela definição, quadrada de menos 2. Então, não Entendi. existe raiz de índice par de número positivo, de número negativo. Uhum. Então, por Uhum. isso que eu não posso definir o A como sendo negativo. Por isso que o X pode ser qualquer, mas o A a potência pode ser qualquer, mas o A tem que ser sempre positivo. Tá. Deixa eu ver outra coisa. Aí você fala, professor, mas raiz cúbica de menos 8 seria menos 2. Aí eu falo que não estaria bem definido. Mas por quê, professor? Olha só. Vocês concordam comigo que 1/3 é a mesma coisa que 2/6? Uhum. Então, se eu tiver menos 2 elevado a 1/3, tem que ser a mesma coisa de menos 2 elevado a 2/6. Sextos. Vamos ver se isso é verdade, ó. Aqui vai ficar raiz cúbica. No caso, eu vou botar 8, tá? É 8. Raiz cúbica de menos 8, né? E Uhum. aqui, usando a definição, ficaria ó, raiz
de menos 8 ao quadrado, raiz sexta, né? Uhum. Aqui daria menos 2 e aqui daria 2, porque menos 8 ao quadrado é Ah, é verdade. 64. Raiz sexta de 64, 2. Então, eu estaria dizendo que se isso fosse verdade, eu teria dois valores para a mesma coisa. Uhum. Quando eu tenho dois valores para a mesma coisa, eu digo que ela não está bem definida. Tá. Então, o A não pode ser negativo, tá? Tá. Ô, professor, mas tipo assim, caso você pergunte algo relacionado a isso, ou de, sei lá, calcule se for possível. Na hora que chegar numa parte dessa em que o A é negativo, a gente tem que falar que não é possível, ou a gente só coloca não está bem definido e calcula mesmo assim? Não, se não está bem definido, você não vai calcular. Entendi. Vai dizer que não está definido e vai Uhum. explicar por quê, tá? Beleza. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Então, a gente vai definir a função exponencial agora, tá? Beleza. Na apostila tem explicando direitinho toda a construção dessa parte de potências, de potências, né? A função exponencial, ela é a função do tipo a elevado a x, onde a é maior que zero e diferente de 1. Por que que a tem que ser maior que zero? Pelo que a gente falou, senão a gente dá problema com alguns valores de x, tá bom? Uhum. E por que que a é diferente de 1? Porque se a for 1, vai ficar 1 elevado a x, que é sempre 1. Então é uma função constante, não nos interessa, tá? Então, função exponencial, a maior que zero, a diferente de 1. O domínio dessa função é sempre real. Ou seja, qualquer número real. Eu posso colocar qualquer número real no lugar de x? Ok. A imagem são só reais Positivo. positivos. Por Uhum. quê? Porque se eu elevo a qualquer potência, a 2, a menos 2, a menos 2 meios, sempre dá um número positivo. O resultado de uma potência é sempre um número positivo. Tranquilo? Uhum. Uhum. Se A maior que 1, ela é crescente. Se A tiver entre 0 e 1, ela é decrescente. Note que esse A aqui não tem nada a ver com o A da função quadrática. Por isso que vocês têm que saber identificar. Isso é uma função do segundo grau, isso é uma função do primeiro grau, isso é uma função modular, isso é uma função exponencial. Então, cada Tá. um se comporta de um jeito, tá? Esse A aí, se ele for maior que 1, é uma função crescente. Menor que 1, ela é decrescente. Ela é sempre injetora também, tá? Ela é sempre injetora. Lembram o que é injetora? Quando todos os valores de x encontram o valor de y? Não. Quando eu pego sempre dois x diferentes, as imagens deles é sempre diferente. Ou seja, não tem a mesma imagem para dois números diferentes. Uhum. Isso aí, beleza? Como que a gente constrói o gráfico da função exponencial? Eu vou construir o da 2 elevado a x e o da meio elevado a x para mostrar a vocês como que faz, tá? Tá. Então, ó, eu pego sempre esses cinco números, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu vou fazer, ó, f de menos 2 dá 2 elevado a menos 2. Vocês concordam comigo que 2 elevado a menos 2 é um quarto? Quarto. Uhum. Se alguém não entender, estiver muito rápido, é só falar. F de menos 1 é 2 elevado a menos 1, que é É meio. meio. F de 0 é 2 elevado a 0, que é 1. Então, F de 1, 2 é elevado a dois. 1, que é 2. F de 2, E 4. 2 elevado a 2, que é 4. Então, ó, menos 2 dá no meio. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Ela toca aqui no 1. Vocês concordam que toda função exponencial ela vai passar aqui pelo 1? Uhum. Por quê? Ué, porque se ela for. Ela não pode ser. Tipo assim, ela não pode descer, ela não pode passar do zero. Tem que ser entre 0 e 1. Porque tudo Porque elevado a todo zero número elevado a zero é 1. Ó, olha essa afirmação, tá? Todo número diferente de zero elevado a zero é 1. Por quê? Isso. Porque isso daqui, 0 elevado a zero, é uma indefinição. Uhum. É uma indeterminação matemática, tá?
Uhum. Então, todo número diferente de zero elevado a zero é 1. Ah, isso, beleza, está certíssimo. Tranquilo, galera? Tranquilo. Sim. Tranquilo. Então, então, se eu colocar qualquer base aqui, ó, 7, 8, 9, sempre quando eu levar a zero dá 1. Então, ela sempre vai passar por aqui. Note que o que acontece quando o x fica muito grande? Quando o x ficar muito grande, para onde que está indo a exponencial? O que é que está acontecendo com a imagem? Ela fica mais Ela próxima da cresce. Ó, Fica mais Tende a infinito? inclinado, acho. Isso, essa palavra que a gente vai usar, tende a infinito, quando a gente vê o limite. Significa que quando o x fica muito grande, ou seja, quando o x tende a infinito, a imagem também tende a infinito. Agora, quando o x fica muito grande, só que negativo, ou seja, quando ela está indo para menos infinito, o que é que acontece com a imagem da função? Tende a zero? Sei lá. Tende a zero. Isso tende a zero. Ela não toca, não chega a tocar no zero, mas ela chega mais próximo de zero. Hum. Mas ela nunca vai tocar zero? Nunca. A Que imagem, a imagem é sempre só positivo. Não pode ser zero a imagem. Que viagem. É claro que se eu somar, subtrair um aqui, ó, eu tô falando só dessa função exponencial, tá? Se eu subtrair um, eu já fiz um deslocamento para baixo, aí ela toca, sabe? Aí a Aham, assíntota, o que ela não vai tocar é o menos um. Deu para entender? entendeu? Aham. Bom, vamos fazer a da g de x, né? A g de x, essa função aqui, ó, como a é 2, ela é crescente, né? Que a gente viu Aham. ali. Como aqui o a é meio, ela vai ser decrescente, né? Sim. Então vamos lá, ó. F de menos 2. Olha como vai ficar. Vai Quatro ficar meio elevado a menos 2. Dá quanto? na Ó, 4. meio Dá elevado a 4. 2 é 1 sobre meio elevado a 2. Aí quando eu fizer a primeira vez inverso da segunda, vai dar 4. Alguém não entendeu porque deu 4, gente? Pode falar, tá? F de menos 1 é meio elevado a menos 1, que é 2. 2. F de 0 dá 0. Ih, cara, F de... vai ficar inverso. Desculpa. F de 0 dá 1. Eu falei 0 e vocês aceitaram. F de 1 dá meio. F de 2 dá 1 quarto. Um quarto, que Então, viagem. ó, então dá uma coisa assim, ó. Essa daqui é a 2 elevado a x. Essa daqui é a meio elevado a x, tá? Uma crescente, outra decrescente. Fácil ou difícil? Tranquilo, por enquanto. Tranquilo. Ó, vai aparecer o número E de vez em quando. Você já sabe quem é o número E? É exponencial. onde. É, A gente sabe que ele chama Euler, mas tipo, eu não sei onde ele é usado, nem qual o valor que ele representa nessa expressão. exato. E, na verdade, o número de Euler, ele é um número entre 2 e 3, tá? Como que ele é criado? Como que ele foi criado? A gente vai ver melhor em cálculo 1. Isso vai ficar assim mais claro. A gente já está em cálculo 1, né, gente? Quando a gente chegar literalmente a disciplina de cálculo 1. Ele é aproximadamente 2,71. Ele facilita muitas contas no cálculo. Por quê? Ó, tá vendo esse ponto aqui? Ó? Todas as funções exponenciais, toda função exponencial do tipo a elevado a x, ela passa aqui pelo 1, beleza? Uhum. Aí eu queria encontrar uma base, tipo, eu queria encontrar um a, para colocar aqui na exponencial, de modo que, quando eu fizer essa equação dessa reta aqui, que passa rente a nesse ponto, tá? Ela está tocando nesse ponto. Ela tivesse coeficiente angular igual a 1. Deu para entender a ideia? Todas as funções exponenciais passam por aqui. Umas vão assim, outras vão assim, mas todas passam por esse ponto aqui. Eu quero encontrar qual que é a base que eu tenho que escolher para que a equação da reta tangente, que é a reta que toca nesse ponto,
no ponto 0,1, que é aqui, ó, tivesse inclinação igual a 1. Ou seja, Então, formasse no um caso, ângulo, formasse um ângulo com eixo X de 45 graus. Oi. então, no caso, era tipo que o gráfico fosse semelhante à de uma função do primeiro grau. Não, não é isso não. Ó, no, qualquer exponencial, ó, A tangente seria uma função afim, né? a tangente que é uma reta. Toda função exponencial, ela toca no ponto 0,1 aqui, concorda? Uhum. Para qualquer Sim, função exponencial, eu posso traçar essa reta. Não posso? Sim. Eu quero encontrar qual base, qual o valor de A, de modo que, quando eu construa essa reta, ela forme com o eixo X um ângulo de 45 graus. Ou seja, a inclinação dessa reta, né, o coeficiente angular, seja 1. É Uhum. isso que eu quero. Aí a gente vê que, se a gente for fazer com 2, o coeficiente angular dá uma coisa tipo 0,7. Se a gente for fazer com 3 elevado a x, e fizer a reta, o coeficiente dá 1 e pouco. Então, a gente está procurando um número entre 2 e 3, né? E Uhum. daí, mais perto do 3 do que do 2. E daí, encontra-se esse número de Euler, que é um número irracional, tá? Ele é infinito, mas ele vale mais ou menos 2,71. É mais ou menos a ideia, gente, aqui. Só para a gente ter uma ideia de onde surge esse número de Euler. E no Tranquilo? caso, isso seria para função, só a função linear crescente? Não entendi. Porque no caso, a reta que você esboçou, ela é crescente, né? Uhum. No caso, se ela fosse decrescente, o coeficiente angular seria menos 2,71. Não, o coeficiente angular é 1. Eu quero achar que o coeficiente angular seja 1. Então, Ah, se o coeficiente angular é 1, ela é crescente. tá. Entendi. Agora eu entendi. Obrigada. Nada. A gente vai falar um pouco mais do número de Euler quando a gente for falar mais lá na frente do cálculo. Agora a gente vai aprender a resolver algumas equações exponenciais. Porque cada tipo de equação resolve de um jeito. A gente viu a equação do primeiro grau, todo mundo sabe fazer. Equação do segundo grau, usa o delta. Equação modular, usa definição. E equação exponencial? Bom, tem alguns tipos de equação exponencial, tá, galera? Então, o que que a gente vai fazer? Por exemplo, ó, primeira coisa, se eu tiver uma equação desse tipo, uma coisa igual a outra coisa, ou eu conseguir chegar nisso, eu deixo tudo na mesma base. Bom, esse está na base 7. Como que eu deixo o 1 na base 7? Como 7 que eu a deixo? 0, né, professor? Isso, é 7 elevado a 0. Então, como é que eu faço? Como uma função exponencial é injetora, eu quero uma função injetora. Ó, eu vou falar isso mais abaixo, reforçar isso, mas é o seguinte, ó, uma função injetora, se eu pego qualquer x diferente, a imagem é diferente, beleza? Uhum. Não tem imagens iguais para x diferentes. Isso é equivalente a dizer que se uma função é injetora e eu encontrar uma imagem igual, é porque esse x1 é o mesmo do x2. Uhum. Porque não tem diferente. Então, ó, se eu tenho duas imagens iguais aqui, é porque os domínios são iguais. É aquele negócio que vocês falam que corta, não é isso? Uhum. Mas é porque a função é injetora. Por isso que acontece isso. Por conta disso. Então, você faz isso. Como que eu resolvo essa equação, galera? Normal. Que é normal. X igual a 3. Ah, não. X ao quadrado igual a 9. X igual 3 a não. mais ou menos raiz de 9. X igual a mais ou menos 3. Lembrando, gente, a raiz de 9 é mais ou menos 3? Não. não. É o Não, módulo irmão. que é mais ou Não. menos. Isso, a raiz de 9 vale
Mais 3. Módulo 3. O módulo. Agora, a raiz de x ao quadrado eu corto e dá x? Não. Aí É que é mais. módulo de x, beleza? Beleza. Agora, se o x for positivo, eu posso cortar, porque o módulo é x se maior ou igual que zero, menos x, se x for menor que zero. Ok? Uhum. Lembrem, nossa, vocês estavam prestando atenção na aula, né? Bom, bom. Então, a solução aqui é menos 3 e 3. O pessoal que chegou hoje pode estar dizendo, nossa, o que esse povo tá falando, gente? Não se preocupe, tá, gente? Vocês vão entrar no ritmo. E aqui, o que é que eu faço? Coloca na base 5. Então, eu coloco na base 5, como é que fica o 25? 5 elevado a 3. Não, perdão. 5 elevado a 2. E o Isso. outro fica 5 elevado a 3. Aí tem que tomar cuidado, ó, que é 5 elevado a 2, só que tá elevado a 2x mais 1, né? Uhum. Aqui é 5 elevado a 3, mas está elevado a menos x mais 2. Alguém não entendeu essa passagem? Eu tô de boa. De boa. Tá de boa. Beleza. Então vamos lá. Lembrando que a propriedade de potência é o quê? Potência de potência tem que multiplicar, né? Uhum. Só que a multiplicação aqui, ó, é pelos dois, tá? Os alunos confundem e multiplicam só por um. Errado. Pelos dois. Fica 5 elevado a 4x mais 2, é isso? Uhum. 3 multiplica por tudo também. Vai ficar 5 elevado a menos 3x mais 6. Ok? Então, ó, só igualar os expoentes, né? Que todo mundo sabe que a função exponencial ela é injetora. 7x igual a 4. X igual a 4 sétimos. Dúvidas? Eu? Eu? Alguém falou eu? Não, falei não. E essa aí, como vocês acham que a gente faz? Já não é igual aquela outra de cima, que é uma coisa igual a outra coisa. Essa daí a gente tem que reduzir o 36 a 2 elevado 2 elevado. Seria 6 elevado a 2, não? Tá, mas aí não botou na base 2. A 5. 2 2 elevado a elevado 5. a 4 vezes 2? Não, não, 2 elevado a 5 é 32. Dá pra fazer um 2 2 ao elevado quadrado. a Mas 5 mais 4. 2 elevado Não, a 4 aqui, vezes Elevado a 2? 5 mais 2 elevado a 2. Isso. não dá, aqui não dá para fazer daquele jeito, primeiro porque tem uma soma aqui, ó. Então não Aí, dá para fazer nada. Mesmo que eu conseguisse fazer 2 elevado a 5 aqui, se fosse 32, como que eu ia terminar de resolver? Resto 4. Aí ficaria 2 elevado a 5 mais 2 elevado a 2. Tá, mas em que isso ajuda? não dá pra igualar os termos, porque tem uma Não soma dá no para meio. igualar os termos por causa do mais aqui? Jonatas, Oi. essa daí tem que ser com logaritmo, né? Não, não, não. Não? Ainda não. Olha só, ó. Eu vou usar uma propriedade, ó. Isso aqui, se eu somei os expoentes, era porque eu tinha multiplicação de potência Ah, é de mesma verdade. base. Claro, é Concordam? verdade. Uhum. Aqui é 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Uhum. E aqui é 36 mesmo. Aí eu vou colocar o 2 elevado a x em evidência. Aí vai ficar 4 mais meio, não é isso? Uhum. Porque 2 elevado a 1 é meio. 2 elevado a Uhum. menos 1 é 1 sobre 2 elevado a 1, que é meio. Uhum. Então, ó, como vai ficar 2 elevado a x, vou tirar um mínimo múltiplo aqui. 2 por 1, 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 9 meios, tá? Uhum. Então, ó, esse que tá multiplicando aqui, ó, vai passar dividindo. Não é isso? Sim.
Aí vai ficar o quê, ó? 72/9. 72/9, que é a primeira vezes inversa da segunda, tá? Uhum. Quanto é 72/9? 8. 8. 8. 8. Agora a gente chegou Não, a gente naquela precisa. forma que a gente tinha anteriormente, concorda? Uhum. X igual a 3. Então, ó, 2 elevado a x igual a 8, a 2 elevado a 3. Então, x é 3. Putz. Alguém não entendeu alguma passagem, galera? Pode pensar nisso aí, mas tá tranquilo. Pensar em quê? Em fazer essa propriedade aí. Uhum. Ainda mais se botar aquilo ali em evidência, nunca ia imaginar que dava pra tirar aquilo ali da evidência. Isso Tipo, aí é a como tá maldade, sobrando. mano. Pois Isso aí é é, maldade. que eu rolei. Isso aí é maldade que pega, né, professor? Que nem produto É, notável. é. E essa aqui, como é que eu faço? Primeira coisa que eu Isso aí faria é era colocar o 49 na base 7. Tá, então vamos lá. 7 elevado 7 a 2 elevado elevado a a x, 2, né? assim, não 2x. é isso? Uhum. E agora? Deve ser colocar o 7x em evidência. Mas aí, ó, não vai Vai dar sobrar o daquele jeito. 6. Vai ficar, ó, aqui quando eu dividir esse por esse, vai ficar Aham. 7 elevado a x menos 6 igual a 7. Então não dá pra passar pro outro lado porque tem um 7 elevado a x aqui. Ah, Ô, é verdade. professor, Foi. 7 elevado a x ia ficar x2, não? Ah, não. Ah, não, Não. porque somar, perdão. Esqueci. Ah, eu só consegui enxergar tirando isso aí com logaritmo. De outra Troca maneira. Ó, isto e o Essa não, daí. nem com 7 lógica eu vou elevado a resolver essa x por agora, não. y. Isso, usar aquela estratégia. Olha De só, quê? só você enxergar aqui 7 elevado a 2x, eu posso fazer como sendo 7 elevado a x elevado a 2. Concorda? Uhum. Porque Aí. se eu multipliquei os expoentes é porque eu tinha potência de potência. Eu estou Uhum. voltando à propriedade. E daí a gente vai fazer aquela mudança Ah, de isso. variável que a gente Entendi. fez lá na biquadrada na semana passada. Nossa senhora. Então, mudança de variável. Eu vou chamar y de 7 elevado a x. Então vai ficar, ó, y ao quadrado menos 6y, vou Uhum. colocar menos 7 igual a zero. Isso é a equação Aí. inicial. Segundo grau. Ah, e quem que seriam as raízes? 6 e 1. Não seria 7 e menos Não, é. 1? 7 7 menos o 1 quê? e menos 1? Porque a Ah, é soma verdade, porque tá de 6 negativo ali também. Foi mal. é. Pode Eu tirar tinha delta, visto. tá? Uhum. Aí acabou aí. Acabou aí, beleza? Não. Não, é tipo, você só descobriu o Y ali agora. Você substitui lá no 7x pra você descobrir o X. Então, ó, se y for 7, então eu vou colocar no lugar de y aqui, ó, 7, vai 7x, né? ficar quanto? 7 elevado a x igual a 7, né? Aham. Então implica que o x é 1. X é um. Uhum. Y com menos 1. Se y for menos 1, 7 elevado a x é igual a menos 1. Essa equação tem solução? Não. Não tem solução. Não é a equação geral que tem solução, tá? Essa subequação aqui. Aham. O único valor possível é o Y igual a 7, então. X igual a 1. Isso. Dúvidas, perguntas, observações que vocês queiram fazer? Acho que não. Vamos para a inequação. Será que inequação a gente faz do mesmo jeito? O que é que vocês acham? Primeiro aqui, vamos tentar deixar na mesma base, tá? Então vai ficar 5 elevado a 2. Não, 2. Já ainda. 5 elevado a 2 elevado a x ao quadrado menos 3. E isso daqui, como é que eu boto isso na base 5? Menos 1. Não. 5 Isso elevado a daqui. menos 1
multiplicado Por por 2 elevado a menos 2. Isso. Aí agora tá Uhum. na mesma base, tá? Eu vou fazer a multiplicação, ó, vai ficar 2x ao 2x quadrado quadrado menos menos 6. 6. Menos 6, tem É, que tá botar certo, tá certo, tá menos certo. 2. Aham. Menor ou igual a 5 menos 2. Agora, o que é que eu faço? Eu acho que, tipo, dá pra resolver igual a equação normal, só que tem que levar em consideração aquele lance do x não poder ser menor que zero, sabe? Da função exponencial. Não, o Do que é que y não acontece? poder ser Ó, menor que zero. quando A é maior que 1, tipo assim, ó, o 5 aqui, pensa o 5 como sendo a base. A Aham, função 5 elevado a x, ela é crescente, né? isso. Então, ó, se as imagens são menores, é porque os domínios são menores. Tá. Então, ó, desconsidero a base e resolvo a Aham, equação aqui. sim. Mas eu digo assim, Tranquilo. tá, mas é porque eu digo assim, aí vai virar uma equação de segundo grau que tem uma imagem. Aí essa imagem, ela pode ser menor que zero? Não, quando eu aplicar o 5 elevado a isso, já não vai ser menor que zero. Ah, entendi. Entendi. Então, isso se resume a resolver essa inequação. Como que resolve na equação de segundo grau? Acha as raízes, faz o estudo dos sinais. A gente- Isso, a gente acha as raízes, ó. Essa é a equação Igual incompleta, a então zero. Uhum, eu passo para o outro lado, vai dar 2, né? uhum. Mais ou menos raiz de 2, beleza? Então aqui, ó, é uma parábola voltada para cima, né? Porque o 2 é positivo, né? Toca em 2 pontos, menos 2 e 2. Fora o sinal de quem? Peraí, De A. ali ficou. Ali não era raiz de 4, não? Não, porque quando eu passar para o outro lado vai ficar 4, mas eu vou passar o 2 dividindo, vai ficar 4 dividido por Ah, é. 2. Nossa, foi mal, viajei. Não viu 2 ali. Aqui ficou raiz de 2, raiz de 2. Fora sinal de A, dentro sinal contrário a A. Menor ou igual que zero é aonde? É aqui. Uhum. Então a solução é x pertence aos reais, tá ok? X tem que estar entre menos raiz de 2 e raiz de 2. Dúvidas, perguntas, observações? Eu tenho uma pergunta. Em relação ao menor que zero. O raiz de 2 ele é maior que zero, não é? Ele não é 1, alguma coisa? Não, não, não. E sim, mas o que a função está querendo não é o x que é Uhum, maior que não, eu zero. sei. É quando eu aplicar no x ser menor ou igual que zero. Entendi. Por exemplo, aqui nesse caso, ó, se você pegar qualquer número entre menos raiz de 2 e raiz de 2 e colocar aqui, vai dar menor que zero. Por exemplo, pega o Entendi. zero. 2 vezes zero dá zero menos 4, menor que zero. Uhum, entendi. Dúvidas, perguntas? Algo que não ficou claro? Não? Tranquilo, tá tranquilo. Aquilo que eu falei, não é difícil de resolver. O problema é só você pensar o caminho que você tem que começar pra sair resolvendo a parada. É. E essa aqui, o que é que eu faço, galera? Não é pra você levar a menos 1 ali. Ou, ó, fazer o seguinte, ó, deixar na base meio. É, mais fácil também. Aqui é meio ao quadrado, concordam? Mais fácil. Deixei na mesma base, o que é que eu faço? Resolve na equação. Desconsiderar as Pegadinha, bases. mas a pegadinha, desconsidera as bases, mas Uhum. como a base está, ó, como a É base menor que 1. ela Hum, está entre 0 e 1, então a função é decrescente. Então, se deu maior na imagem, tem que é porque inverter. no domínio deu menor. Nossa. Shine. Cuidado com isso na prova, tá? Beleza. Aí, Professor, ó, eu não entendi esse raciocínio. Consegue explicar de novo? olha só, o que é que a gente tem? Se o A é positivo, a função é crescente, beleza? Beleza. Então, se eu tenho essa imagem aqui, ó,
esse número f de x1 e f de x2, que é o f de x1 e o f de x2. É a potência aplicada no x, beleza? É como se fosse isso aqui, a potência aplicada. Então, se a função é crescente, se essa imagem daqui é maior do que essa imagem, é porque o x1 é menor do que o x2. Então, mantém a desigualdade. Então, se eu tenho imagem maior, os domínios são maiores também. Agora, se a função for decrescente, isso muda. Se eu tiver aqui um Inverte. x2 e o x1, ó, se eu tenho um f de x2 maior que o f de x1, então é porque o x2 é maior que o x1, inverte. Então, ó, se eu tenho a imagem maior, é porque o domínio é menor. Isso eu quis explicar para vocês verem de onde vem, mas a regra é, se a base for maior que 1, eu conservo a desigualdade. Se for menor que 1, eu mudo o sentido da desigualdade. Mas Entendi. por quê? Então, professor, mas tipo assim, se a gente mudasse a base lá no começo para 2, não precisava fazer isso. Não precisava. Você deixou no meio intencionalmente, então, pra gente entender, botei fé. Isso mesmo. Cara, é bom. Então, aqui eu tenho que... nem terminei, né? Multiplicar por menos 1, muda de novo a desigualdade. Então, a solução você pode colocar que é de menos 1 a infinito, ou x real, tá ok, x maior ou igual que menos 1. Tranquilo ou não tranquilo, galera? Tranquilo. Mais alguma pergunta? Professor, Oi. eu me esqueci o que é domínio e imagem de uma função. O domínio é os valores de x que eu posso colocar na função. A imagem é a resposta, é o f de x. Ah, tá, tranquilo. Valeu. Só relembrando, gente, ó, que a gente vai definir. Vocês sabiam que a função logarítmica é a função inversa da função exponencial? Então, a gente vai falar de função inversa. Eu vou só relembrar, porque a gente não falou nas primeiras aulas. A gente falou de injetora, tal. Ó, uma função injetora, se eu pego dois elementos diferentes no domínio, eles sempre dão imagens diferentes, ok? Exemplos de função injetora. Por exemplo, vocês lembram como é o gráfico da função cúbica? Não. Ele faz tipo duas curvinhas assim. A cobrinha. Zigue-zague. Não é isso? Ela é injetora? Sim. Para saber se é injetora, você faz o teste da linha horizontal. Se você traçar uma linha horizontal em qualquer parte do gráfico e tocar apenas em um ponto, ela é injetora. Agora, se tocar em dois, ela não é. Por exemplo, alguém sabia me dizer uma função que não é injetora? Qualquer função de segundo grau. Isso, qualquer função de segundo grau em particular x², né? Porque, ó... Tem senoide também. o seno também. Isso, vocês concordam que essas duas definições é a mesma coisa? Que a gente usa a segunda para provar se a função é injetora. Por exemplo, se duas imagens são iguais, então os números no domínio são os mesmos. Para a função ser injetora. Agora, se os números da imagem forem iguais e eu encontrar que o x1 é o x2 ou menos x2, tiver mais de um valor para x1, significa que ela não é injetora. O que é uma função sobrejetora? Uma função sobrejetora é quando o contradomínio é igual à imagem. Mas eu não vou me apegar a isso. Por quê? Porque o que acontece? Se uma função for bijetora, que é quando ela é injetora e sobrejetora, a gente vai definir uma inversa. Mas eu vou querer o seguinte, ó. O que acontece? Se eu tenho aqui uma função, essa função aqui, ó, ela é sobrejetora. Por quê? Ela é injetora. Todo contradomínio é igual à imagem. Mas se ela não for injetora, eu restringo ela à imagem. Por exemplo, eu estou definindo a função aqui de A em B. Ao invés de definir de A em B, ó, se eu tivesse mais um valor aqui, eu não defino de A em B. Eu defino ela
dela na imagem dela. Eu tiro esse coisa do contradomínio. Então, se eu definir A na imagem, se ela for injetora, ela já vai ter inversa, beleza? Beleza. Então, eu não vou pedir para mostrar nada sobre a injetora, só a injetora. Porque eu vou considerar sempre a função do domínio na sua imagem. Então, se ela for injetora na imagem, ela já é sobrejetora por si só. E vai ter uma inversa. O que é que a função inversa faz? Ela pega o f de x e transforma em x? Isso, ela faz o caminho inverso. Por exemplo, se eu tenho uma função que pega o 2 e leva no 3, a inversa pega o 3 e volta para o 2. Aham. A inversa, a notação que a gente usa para a função inversa é f menos 1 de x, tá? E a gente tem duas propriedades. F de f menos 1, ela volta para o x, onde o x está no domínio da inversa, tá? Se eu pegar x no domínio da inversa e fizer essa composição, eu volto para o x. Se eu pegar x no domínio da função e aplicar essa composição, eu também volto para o x. Vamos ver isso aí, porque às vezes isso parece confuso. Já tá confuso. Olha só. Eu tenho a função aqui. Vamos verificar a primeira propriedade. Essa segunda aqui, ó. Tá vendo? Se eu pegar a função, compor com f de x, volta no x. Então, o que acontece? Como é que eu faço a composta? Eu pego o x e boto na f de x, beleza? Beleza. Então, ó, se eu pego o x aqui e eu aplico o f de x, ele vai cair aqui. Certo. Agora, o que é que eu fiz? Se eu aplico a imagem nesse f de x, a função inversa, desculpa, nesse f de x, para onde que ele vai me levar? O x de volta. Pro x, é isso que eu estou falando. Uhum. Se eu compor a função com a sua inversa, eu volto para o mesmo lugar. Entendi. Mesma coisa, se eu pegar um x aqui, né? Porque quando eu faço a inversa, o domínio vira imagem, a imagem vira domínio, né? Por exemplo, se a f está definida de A em B, a inversa está definida de B em A. Então, agora, na inversa, o x vai estar no B aqui, ó. Pega o x. Quando eu aplico, vai ficar um em f menos 1 de x. Se eu aplico a f, eu volto para o x. Entendeu? É isso que aquela função vai dizer. Mais pra frente, a gente vai ver alguns exemplos que vai ficar mais claro isso. Agora, vocês sabem como construir o gráfico da função a partir da sua inversa? Se tem alguma relação entre o gráfico das duas funções? Antes de responder isso, eu vou... Seria ser tipo girar, talvez, 90 graus. É, porque se o y muda do x para o y, você inverte os valores de x e y. Ó, vocês concordam comigo que a função x², se eu definir ela no domínio dela, que é todos os reais, ela não é injetora? Porque eu vou ter isso aqui, ó. Vou ter essa parábola e a parábola não é injetora, tá? Desculpa o desenho mal feito. Mas eu estava olhando o material da aula passada, até que ele ficou bonitinho, entendível, claro. Agora, se eu restringir o domínio dessa função x², eu quero ela só definida nos reais não negativos. Seria só essa parte, beleza? Beleza? Beleza. Aqui, ó, Beleza. é a f definida de R com domínio reais. E aqui eu restringo, eu boto só... Se eu restringir nesse novo domínio, ela vai ser injetora? Vai. Vai, continua. E aí Vai. outro x. Isso. Aí, ó, como que eu faço o gráfico da função inversa, né? A função inversa dela,
a função inversa dela nesse domínio, que a outra não tem inversa. Por que que se a função não for injetora, tipo essa aqui, ó, ela não possui inversa? Vocês sabem me explicar por quê? Porque aí, na hora que ela for inversa, vai ter 2x para 3y. Aí, tipo, vai ter duas setas saindo do mesmo lugar. Isso, muito bem. Ó, tá gastando, hein? A gente já sabe quem senta na frente. Então, ó, vamos. Como que eu construo o gráfico da inversa geometricamente? Ó? Você desenha a reta y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, essa reta que Uhum. passa pela origem. E o gráfico da inversa, ele vai ser o espelho com relação a essa reta. Então, o espelho aqui, ó. Esse é a inversa, que seria raiz de x. Dá para a gente ver intuitivamente que a inversa é raiz de x, por quê? Se eu estou com quadrado, para eu voltar para o x, eu coloco a raiz, porque Uhum. eu estou pegando só número positivo, né? Aham. Aí raiz de x ao quadrado é x. Mas aí, tipo assim, na prática é aquilo que eu falei, né? De você, na hora de colocar o gráfico, você inverte os pontos, né? Tipo, se um ponto é 1, 2, então você bota 2, 1, né? Na prática, assim. É que nem transpor Isso. matriz, mano. É. Ô, professor, mas Agora, para qualquer função inversa, então é só fazer a bissetriz ímpar. isso, Ah, então tá. geometricamente, sim. Vamos lá. Como que eu mostro uma função injetora? Ou se ela verifico se ela é, né? Se ela não for, se eu já tiver o feeling de dizer ela não é injetora, baixa um contra-exemplo. Como assim, professor? Ó, como que eu provo que essa função aqui ela não é injetora? Bom, eu pego dois números diferentes que têm a mesma imagem. Se eu pegar f de menos 1, vai ser igual a f de 1. Então ela não é injetora, porque eu tenho x Uhum. diferentes com imagens iguais. Uhum. Agora, mostrar que é, aí é um pouquinho mais complicado. Como assim? Você vai usar, só um minuto, gente. Você vai usar a segunda definição. Qual é? Essa daqui de cima, ó. Se eu tiver, ela vai ser injetora se eu tiver para qualquer duas imagens iguais, os x são sempre os mesmos. Então, ó, seja f de x1 igual a f de x2 para quaisquer x1 e x2 no domínio da função. Então, ó, o que é f de x1? F de x1 é x1 ao cubo mais 3. F de x2 é x2 ao cubo mais 3. Esse 3 corta com esse 3, não corta? Uhum. Então vai ficar x1 ao cubo igual a x2 ao cubo. Se eu colocar raiz cúbica, X1 raiz igual a cúbica, X2. raiz cúbica não tem módulo, né? Aham. X1 igual a X2. Então, o que é que eu provei? Que ela não é Eu injetora. provei que ela é Que injetora. ela é injetora, Porque, calma. porque se eu peguei duas imagens iguais, é porque o x1 é igual ao x2. Ou Uhum. seja, não tem números diferentes que têm a mesma imagem. Uhum. Dúvidas? Não.
Mas não, uma função que não fosse injetora, na hora de igualar, ela realmente ia dar um valor diferente? Porque, tipo, ali se E, você tá ó, igualando dois porque, ó, iguais. pensa x quadrado. Vamos fazer com x quadrado. Quando eu Hum. colocasse a raiz, Ia ficar ia mais ou ficar menos x1. módulo de x1 igual a módulo de x2. Então, seria mais ou menos x2. Ah, entendi. Então, para x1 igual a x2 e para x1 igual a menos x2, esses dois números teriam a mesma imagem. Entendi. Ok? Menos x1 e mais x1 ia ter a mesma imagem. Isso. Entendi. Agora, como que acha a inversa? Qual é o procedimento? Vocês sabem? Você coloca f de x no lugar? O que é que você faz? Você troca x por y na função, tá? Uhum. Então, ó, a função é x ao cubo mais 3, beleza? Então, Uhum. você vai trocar x por y. Então, vai ficar ó, x igual a y ao cubo mais 3. Beleza? Uhum. Agora você isola o y. Então, ó, y ao cubo, já mudando de sinastra, vai ficar 3 menos x. Que implica y é igual a raiz cúbica de 3 menos x. X menos 3, não? Hum? É x menos 3, não? É isso É, professor. mesmo. Ah, É, eu tô tentando entender o que tá acontecendo ali. Não, vai que tem alguma x troca que eu não tô 3. lembrando. X menos 3. Olha como é engraçado mesmo, ó. Vamos pegar a função original, vamos pegar o x igual a 1 e ver qual que é a imagem, beleza? Aham. Se eu É pegar a 4. imagem, vai dar 4. Uhum. Na inversa, eu tenho que fazer o contrário, não é isso? Pegar o Uhum. x4 e ele tem que voltar no 1, concorda? Isso. Então vai dar exatamente raiz cúbica de 4 menos 3, que é 1. É isso que a função inversa faz, ela faz o caminho inverso, Que viagem. Pode crer. beleza? Beleza. Aquilo que eu falei para vocês, ó, daquela propriedade, se eu compor, eu posso escrever assim também, ó, que a função inversa é raiz cúbica de x menos 3. Se eu quiser fazer assim, ó, f composta com f menos 1, tem que voltar para o x, beleza? Vamos ver se isso dá, ó. Quem é? Eu fazer isso é eu pegar f menos 1 e colocar na f, né? Aham. Então eu vou pegar esse raiz cúbica aqui e colocar no lugar de x, beleza? Beleza. Vai ficar raiz cúbica de x menos 3 ao cubo mais 3, concorda? Uhum. Isso vai dar o quê? Ó, isso corta, porque é ímpar, né? É x. X menos 3 mais 3. Voltou pro x. É isso que tem que acontecer Que mesmo. viagem, mano. Se você fizer f menos 1 com f, volta para x também. Entendi. Alguma dúvida? Não. Ok. Eu acho que vai fixar um pouco mais, tipo, a gente testar algumas coisas, tipo, fazer atividade, algumas coisas assim. É, com certeza, os exercícios são muito importantes, com certeza. A prova não vai ter nada de exagerado não, tá, gente? Vamos Quem lá. vem na aula síncrona tá perfeito. Oi, alguém falou alguma coisa? E eu, se uma função, eu esqueci o nome, quando o domínio dela é igual à imagem, Tá, qual o problema? ela automaticamente é inversa? Não, como assim o domínio dela é igual à imagem? O 1 vai no 1, o Sobrejetora? 2 vai no F 2, o de 3 vai no 3. x for igual a x. É, isso é uma reta. Uma reta, ela é sempre Ela, bijetora. o domínio dela é igual à imagem e automaticamente ela é inversa. Ela é inversível. E a Isso. inversa dela é ela mesma.
Nossa Entendi. senhora. Entendi, obrigada. Que fita, mano. Porque y igual a x é a reta, né? É. Que passa pelo... Se você troca y por x, dá a mesma E ela coisa. seria a única função em que a inversa dela é ela mesma? A única função que é a inversa dela é ela mesma. É, tem que ser. Se o x for diferente do y, a inversa não é ela mesmo. Então, para Não, a Mas mas inversa. y igual a menos x seria igual também, não? é isso que eu ia falar. Então Isso, seria é mais isso que eu ia falar. x Ela não é a única função que a igual a. inversa é ela mesma. Isso. Não é. Porque agora tem uma coisa diferente Entendi. aí, ó. Tem uma coisa diferente. Essa função y igual a x, todo número de domínio tem a mesma imagem. Tipo assim, se eu pego 1, a imagem é 1. Se eu pego 2, a imagem é 2. Isso. Mas se eu pego y igual a menos x, não é, né? Se eu pego Aham. 1, dá menos 1, 2 dá menos 2, 3 dá menos 3. Mas a inversa dela é ela mesma. Entendi. Isso. Mais alguma pergunta? Vamos para a função logarítmica, que o pessoal adora. Olha Nossa só, o senhora. que eu falei para vocês, gente? Se eu tenho uma função que ela está definida de A em B, injetora na sua imagem, tá? Uhum. Então, a inversa, ela tem o domínio de B em A. Tá. Concordam? Concordo. Então, Quando fala domínio de B em A, é porque B é o domínio e A é o contradomínio? e B é a imagem, é. E A é a imagem, Uhum. desculpa. Ah, entendi, beleza. Eu tô esquecendo esse contra-domínio. Tô pegando contra-domínio como sendo toda a imagem. Pra não estar falando Beleza. sobre a leitura, beleza? Sim. Vocês concordam com isso, né? Uhum. Então, a gente viu que essa função aqui, exponencial, ela é bijetora. Por quê? Na sua imagem, né? Quem é essa Aham. função? A função exponencial, se vocês não lembram, a gente definiu ela como sendo, a função y igual a elevado a x. Ela o domínio dela é reais e a imagem só números Positivo. positivos. Aham. E ela é uma bijeção. Se a gente ver o gráfico dela também, se eu passo qualquer reta horizontal, não toca duas vezes no gráfico, né? Aham. Então, se ela é injetora, ela tem uma imagem. Certo. Desculpa. Se ela é bijetora, ela tem um Bijetor, inverso. ela tem o inverso. É. Uhum. Além disso, olha só. O que é que eu estou querendo saber? Para exponencial, eu dou um número de x e você me retorna um valor aqui, beleza? Beleza. Na inversa dela, eu vou dar o resultado e vou querer achar o x. Certo. Concordam? Ah, por isso, logaritmo. Entendi. É por isso que aqui no caso, o x vai ser log de 4 na base 2, porque é a É. inversa, né? Que ele bate na propriedade, na definição de logaritmo, né, na verdade. Isso! Entendi. Justamente, tá vendo como é importante a gente entender de onde que vem as coisas? Uhum. Fica Fica mais do que uma mais decoreba, claro, fica mais claro. né? Então, o que é que acontece? Bom, é importante também a gente ver que a gente não consegue resolver, por exemplo, essa equação. Certo. Na verdade, eu estou te dando a imagem 5 e quero saber qual que é o número x no domínio que tem essa imagem. Eu sei que Uhum. existe esse número, porque, né, Sim. é uma função, 2 elevado a É. x. Todo Uhum. elemento tem uma imagem, né? Então, Aham. toda imagem corresponde, se eu estou pegando ela bijetora, toda imagem corresponde ao número do domínio. Tem um correspondente no domínio. Então, essa função, que é a inversa da exponencial, a gente chama ela de função logarítmica, tá? Então, por Tá. exemplo, se eu tenho essa função aqui, f de x igual a inversa dela é uma função denominada como sendo log de x na base a. Entendi. Então, quem é a função inversa de 2 elevado a x? É a log de x na base 2. Uhum. Agora, o que é esse log? O que é esse log? Ó? De onde vem a definição de log?
log de x na base A, aí eu coloco assim, ó, log de x na base A vai ser um valor y, se somente se, e usa a Imagem. propriedade a elevado a y igual a x. A elevado a y igual a x. Uhum. Então agora eu estou te dando, o meu domínio é a resposta, e eu quero saber quem que é esse y. Estou fazendo o caminho inverso da exponencial, Aham, concorda? Por concordo. isso que ela é a função inversa. Porque ela faz o caminho inverso da exponencial. Entendi. Bom, aí vocês concordam comigo que log de 1 na base A, por conta disso, dá zero? Sim, porque a elevada a zero vai ser 1. E que a elevado a zero é 1. Então, ó, Uhum. e log de A na base A vale 1 também. Uhum. Eita, mas É, e se A, tipo assim, se A for 1, esse log pode, esse resultado pode ser qualquer coisa, né? Se A é maior, lá, quando a gente definiu função exponencial, a gente definiu como Maior sendo que A 1. maior que 0 e diferente de 1. Ah, verdade, tá certo. A gente já definiu lá por isso, tá? Então, na Esperto, na esperto. matemática é tudo uma construção, beleza? Uhum. Bom, vamos lá. Até porque se o A fosse 1, não precisaria ser logaritmo, né? Não, aí entraria numa coisa. Log de 1 na base 1. Não, X então, pode eu ser. digo assim, se fosse uma função exponencial com A na base, com A sendo 1, ela não seria exponencial, seria função normal. Y Daria para resolver. constante. É. Aí tem algumas propriedades da função logarítmica, né? Lembra, olha só. Log de A elevado a x. Se eu tiver isso aqui, ó. Se eu tiver isso. Log de A na base A elevado a x, tá? O A tá elevado a x. Dá só o Cadê? x. Aqui, ó. Ah, tá. Achei que você estava escrevendo, que eu não estava vendo. Beleza. Sabe por que que isso dá? Lembra que eu falei para vocês, ó. Se eu tenho a função aqui A elevado a x, a inversa dela, vou colocar f, tá? A inversa dela é log de x na base A. O que seria f de f menos 1? Seria eu Substituiu. colocar, no lugar da f, eu vou colocar isso, não é isso? Uhum. Log de, desculpa, A A x elevado a log de x na base A, não é isso? Uhum. Eu estou compondo a função com a sua inversa. Então tem que voltar para o x. Lembra? Compus a Tá. função com a sua Uhum. inversa. Mesma Aham. coisa ao contrário, ó. Se eu pego log f menos 1 de f, vai ficar o quê? A elevado, desculpa, log, no lugar de x eu coloco A elevado a x. Estou compondo a função com a sua inversa, volta para o mesmo lugar. X de volta. Uhum. Entenderam por que aquela propriedade é importante? Entendi. Bom, então a gente já sabe essas duas propriedades também. Sabe que log de 1 na base A é 0, log de A na base A é 1. Na verdade, aqui eu estou tombando, né? É um tombo, né? É. Ó, aqui tem outra propriedade, né? Log de... Se eu estiver multiplicando, eu transformo numa soma. Isso vem de lá da propriedade de potência, né? Se eu multiplicação de potência de É, mesma base, somos somos expoentes. expoentes. Vem de lá, tá? Se tiver uma Uhum. divisão, eu transformo numa subtração. E se tiver um número aqui, ó, uma Ô, potência que eu professor tombo Hugo, ele. Oi. então no caso, quando tiver essa função a elevado a log de ax, a gente pode tipo, riscar o log de ax e colocar só a elevado a x, né? Não, não é só A elevado a x, você coloca só x, né? O A A que pro- corta com A, não é tipo o A cortando com log, não. É tipo isso, né? Lá É, corta sobra com A, só o só tudo. X. É. Entenderam? Uhum. Eu vou colocar uma Sim. P4 aqui, ó, uma P4 que é mudança de base, tá? Lá no material tá falando também, que é o seguinte, ó. Se eu tiver log de C na base B,
quiser passar para Ah, basear, isso é. é a mesma coisa de É log log de C. C na base A sobre log de B na base A também. Isso. Aí, ó, lembra que eu falei lá do número de Euler? Uhum. Quando eu defino essa função ln, quando aparecer ln de x, é porque é log de x na base E. Então, log de x na base E, eu chamo de ln de x. Tá. Ok? Por quê? E quando eu tiver log de x na base 10, eu chamo só de log de x. Eu omito. Tranquilo, gente? Tranquilo. Vamos fazer esse exercício aqui, ó, basicão. Eu vou fazer cada um dos valores do log, tá bom? Uhum. Primeiro, eu posso fazer esse log de 8 na base de 2 usando a definição, né? Sim. Isso é igual a Que um é y, isso? se somente se 2 elevado a y foi igual a 8. Uhum. Bom, isso se somente se 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 3, que implica y3. Então, o valor desse log é 3, ok? Aham. Eu poderia fazer ele usando uma propriedade, que eu vou Sim. fazer segundo, ó. Elevar o número. Isso, ó. 125 é 5 ao cubo, Elevado a não é 3. isso? Uhum. Ah, desculpa. 5. Aí, o que é que a propriedade fala aqui? Ó, é essa P3, né, que provém de uma outra lá. Eu tombo esse Aham. 3, ele passa multiplicando. 3 log de 5 na base Regra do 5, peteleco. que dá 3 vezes 1, que é 3, não é isso? Aham. Ou eu poderia dizer que eu estou compondo a função log de 5 com a inversa, 5 elevado a 3. Então tem que voltar no 3. Ah, tá. Beleza? Beleza. Essa letra Então, C é o sempre que a quê? gente, então, sempre que a gente for resolver uma função logarítmica, tem que colocar a solução dessa forma, ou se a gente só igualar e jogar o resultado, já vale? Como assim colocar o resultado dessa forma? Tipo assim, é igual você colocou, log de 2 ao log 2 8 é igual a y, se somente se 2 elevado a y foi igual a 8, ou se a gente pode colocar direto, tipo de 2 elevado a log de 2 8 é igual a 3. Mas você tem que justificar. Nenhuma resposta sem justificativa será aceita. Você tem que justificar. Como você Então, chegou nesse número? Ou usando a definição, como eu fiz no primeiro, ou usando a propriedade, como eu fiz no segundo. sim, então isso aí vai ser essa parte do Essa é a meio justificativo. justificativa. É. Certo. E o log de 1 é quanto? 0. Então, assim, o valor de A é quanto? 3 mais 3 mais 0, mais conhecido como 6. Agora lembrem, ó, só uma coisa que eu esqueci de falar, muito importante. Eu comecei a falar e não terminei. O seguinte, deixa eu apagar isso aqui que já tem. Se na função exponencial eu tenho domínio real e imagem só positivo, na log eu tenho domínio só positivo e imagem real. Inverte. Tá. Então eu só posso calcular log de número positivo, ok? Ok. Só log de número positivo. Então, se eu tiver uma mudança na função log, tiver uma baguncinha lá, eu tenho que exigir que o x é positivo e o a daqui, ó, também, ó, esse a aqui tem que ser positivo diferente de 1, porque esse a é o a da exponencial, que é maior que 0 diferente de 1. Beleza. Vamos lá fazer um exercício melhorzinho agora, mais legal. Esboço o gráfico de 2 elevado a x e de log de x na base 2. Tranquilo? Tá. Eu vou fazer aqui 2 elevado a x, a gente até já fez, né? Fazer um negócio Já. maiorzão. Aqui. O 2 elevado a x a gente faz. Vou fazer. Tabelinha lá. Não vou fazer de novo, não, tá, gente? Tabelinha. Uhum. Tranquilo. Eu lembro que era 1/4, meio, 0 e. Isso. 0 era 1. Não lembro. É 1/4, meio, 1. Não tem imagem 0.
2 e 4. Então, 1/4, meio, 1, 2 e 4. 2 e 4. Esse é o gráfico da 2 elevado a x. Ou alguma coisa parecida com isso. Tranquilo, galera? Aham. O gráfico da inversa, ele vai ser o espelho com relação a essa reta aqui, ó. Y igual a x, ó. Essa reta aí, Y igual a x. Então vai ser o espelho. Vocês vão ver que dá um espelho. É claro que o meu não vai ficar perfeito, mas dá um espelho. Por quê? Porque, ó, se eu tenho o -2, ele vai no 1/4. Aqui, se eu pego o 1/4, Ele vai no 2. no -2. No -2. -2, -1. Se eu pego o meio, ele vai no 1, ele vai no 0. Porque se ele tocou o eixo Y lá na imagem, ele toca Agora X. inverteu, agora x pode ser 0. A imagem pode ser 0, o domínio que não pode. Uhum. O 1 vai no 0, o 2 vai no 1, concordam? Uhum. E o 3, 4. E o 4 vai no 2. Então, o gráfico da logarítmica é esse aqui, ó. Note que é porque essa reta minha não ficou perfeita, né? Não, tá de boa. Deu pra entender. Mas a reta x igual a y era pra ser como se fosse o eixo de simetria deles. Como se fosse não, é o eixo de simetria. Aham. Não precisa consertar não, pessoal, tá de boa. Na prova tem que desenhar em escala, hein? Aposto que vocês não estão com a mesa digitalizadora. Pegar papel milimetrado. Deu para entender essa ideia de função inversa? Sim. Então, ó, note que aqui, quando o x fica bem negativo, vai para menos infinito, não tem como eu ir para menos infinito na log, concorda? Uhum. Porque a imagem. Agora, quando o x está perto de 0, a função está ficando bem grande, só que negativa. Uhum. E quando o x vai para ficar muito grande, ela também fica muito grande. Ó. Entendeu? É porque aqui é o contrário, ó. Aqui na exponencial, ó. X muito grande negativo, Uhum. imagem tendendo a 0. Sim. Aqui é o contrário. X tendendo a 0, imagem tendendo a menos infinito. Aham. É legal essas relações aí. Agora, faça o estudo do domínio da função. Ó, vou colocar uma parecida com essa na prova. Viu? Spoiler. Esse ln aí já é o número de Euler lá. O ln nada mais é que log disso na base E. Entendi. Eu quero analisar o domínio dessa função. O que é o domínio? É qual x eu posso colocar aqui. Não é isso? Uhum. Vocês concordam comigo que nesse caso devemos impor Tem que ser menor que -4 e maior que 4? que o que Que está raiz, ali, desculpa. ó, o que eu estou Menor. calculando, o m tem que ser maior do que 0, Sim, tem que ser positivo. porque não existe log de número negativo. Então, eu tenho que restringir isso. Como que eu resolvo do segundo grau? Igual a 0. Tem que ser diferente de 1 também, né, professor? Mas a base mesmo já a base já é o número de Euler. Então, a base é diferente de 1 já. Agora, se viesse aqui, ó, um x Mais ou aqui menos 2 ali, ó. e um x aqui, ó,
Aí eu teria que colocar que esse é maior que zero, esse maior que zero diferente de 1. É o de baixo sem ser maior que zero diferente de 1. Mas embaixo aqui é uma constante, é o número de Euler, então não faz diferença. Desculpa. Professor, Oi. x ali não seria mais ou menos 2, não? É. Claro, foi eu que coloquei aqui, não. Olha aí, eu acho que você não enxergou. Cadê o 4? Eu sou míope. Ah, tá. É entendido. Fora sinal de A, dentro do sinal contrário de A, menos 2 e 2, maior que zero aqui, aberto no 2, né? Uhum. Então, o domínio dessa função, ó, Já entra. Menos x reais. infinito, 2. Não, é Menos A mesmo. infinito, menos 2. Hã? É, x menor que menos 2, menor, Tá entre, né? ou x maior que 2. Mas tá certo, você pode colocar É, também, ó, que o menos infinito. domínio é de menos infinito a 2, união, desculpa, menos infinito a menos 2, união, 2 até infinito. 2 é infinito. Uhum. Dúvidas? Não, peraí. Mas esse daí do menos 2 e do 2, como ali você colocou a bolinha aberta, então meio que não. Não, Estaria mas ele tá entre. aberto, tá aberto. Parênteses aberto. Ah, é verdade, verdade, verdade. Deixa eu só resolver uma equação logarítmica, tá, gente? Tá. Porque como a gente ficou meia hora lá dando as instruções no início, Aham. eu vou Tá. roubar um tempinho. Dá nada não. Melhor roubar um tempinho agora do que a gente sair mais cedo estudando na É... prova. Deixa eu ver uma equação boa aqui. Pega a mais difícil que você achar aí pra gente já ver o mais Pega difícil aquela que tá agora. escrito assim, pra prova de sexta. Ela. Essa mesmo. Ah, Questão entendi. 7 da prova de sexto, por favor. Ah, tá. Vamos fazer essa aqui, ó, bem facinho. Exemplo não sei quanto mais, gente. Uhum. Qual que é o número que eu não sei mais? Acho que é 49. 7 ali. É 7, é. 7 fatorial. Resolva as equações logarítmicas. Letra A. Log de x menos 2 na base 2 igual a 1. Como que eu resolvo a equação logarítmica? Vocês lembram? Sim, você bota ou a definição ou alguma propriedade. Ali você já pode definir, impor que o x menos 2 tem que ser igual, tem que ser diferente de zero, é maior que zero. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a condição de existência. Muito bem. Uhum. Estudou logaritmo, né? Não mede, né? É meio aí, aquelas coisas. Então, x menos 2 tem que ser maior que zero. Eu Isso. posso deixar assim e no final testar a condição. Mas Aham, como é que é fácil de resolver, você já coloca que x tem que ser maior que 2, tá? ok. E agora aqui, ó, para aqui, eu vou usar a definição. Isso. 2 elevado a 1 tem que ser igual a x menos 2. Isso. Ó, 2 elevado a 1 igual a x menos 2. Ó. Como é que eu faço? Esse elevado a esse igual a esse. Definição de log, né? Uhum, Então, uhum, x menos 2 igual a 2, x igual a 4. uhum. Como, ó, esse número 4 satisfaz a condição de existência, não satisfaz? Sim. Como ele satisfaz a condição de existência, Tá. então a solução é 4. Professor, caso eu defina uma condição de existência no início, resolva a equação, chega no final, ela não satisfaz, significa que, tipo assim, que ela não existe, não teria como, e aí eu meio que já provei pra você, ou, tipo, tem alguma coisa que tem que escrever além? Não, você coloca aí que a solução ela é vazia por conta disso, Ah, porque não tá. satisfaz a condição de existência. Tá bom. Faz uma difícil aí, professor, só pra gente ver se caiu alguma bem difícil na prova. Vamos lá, vou fazer uma segunda aqui.
É Querendo bem tem como difícil mesmo. adivinhar Porque aí você já crescendo. ensina um macete pra gente fazer uma difícil. Existe macete não aqui. Aqui eu não tô ensinando macete, não. Tô explicando a origem das coisas. De onde que vem as coisas. Então Mudança de faz, base aí, professor. mas Posso bem fazer uma difícil. de mudança de base? Posso fazer. Deixa eu fazer essa aqui, ó. Como que eu faço a equação desse tipo? As duas tomam bases iguais ali, porque não colocou a base. Quando não É colocou a base base. 10? É base 10 mesmo? Isto. É. Ó, dá pra fazer igual a função exponencial lá, tipo, colocar 10 elevado ao log e tal. Ou você resolve com a definição mesmo. Primeiro você faz a condição, né, de existência de x elevado a 2 menos 1 tem que ser maior que zero. 2x menos 1 tem que ser maior que zero. Esse primeiro, então vamos lá. Condição de existência. Uhum. Tem duas coisas. X ao quadrado menos 1 maior que zero. 2x menos 1 maior que zero. Eu posso deixar assim, tá? E depois eu Uhum. verifico. E Beleza. aqui, o que é que eu vou fazer? Desse tipo, eu tenho a mesma base nos dois lados, concordam? Uhum. Você pode cortar o log. Por que que eu posso igualar? Se eu Porque tiver as a bases mesma são base. iguais. Mas é porque a função log ela é injetora. Então, se eu tenho duas imagens iguais, é porque É verdade. o domínio é igual, tá? É É por isso a verdade. justificativa. Makes Então, sense. x ao quadrado menos 1 igual a 2x Aí, no menos 1. caso, na prova, a justificativa seria essa, né? Pois, Você, como a função é injetora, x elevado a 2 menos 1 é igual a 2x menos 1. No caso, seria não bom que você precisaria colocasse isso. colocar. Seria bom que quanto mais você escrever na prova, assim, de argumentar, mais você está treinando para quando chegar em limites, tá? Uhum. É claro que você não precisa colocar tipo assim, é porque 1 mais 1 é igual a 2, essas coisas Aham. não, né? Mas, Aham. tipo, como eu falei para vocês, pode usar soma produto, pode usar delta, o que vocês quiserem na prova. Uhum. Aqui é uma equação de segundo grau incompleta, então fica x vezes x menos 2, né? Uhum. Ou então x igual a 0 ou x igual a 2. Beleza. Aí vou fazer o teste agora, né? Uhum. Vou colocar, se x for 0, vamos ver se ele satisfaz a primeira, ó. 0 ao quadrado menos 1 é maior que 0? Não. Aquela primeira lá. Então, não satisfaz a Menor. primeira. Uhum. Então, 0 não é raiz. X igual a 2. 2 ao quadrado menos 1 é maior que 0? Sim. É. 2 vezes 2 menos 1 é maior que 0? É. Satisfez as duas, então a única solução. Então, aí que tá a fita. Tipo assim, o que eu não entendi nessa explicação aí é porque esse x0 ali, ó, ele não tá servindo de explicação da primeira, né? Você tá fazendo só a primeira equação, certo? Se ele falhou da 1, já não vai ser, né? Você não precisa ter. Se ele falhou em uma, ele já não vai ter solução. Em um o quê? Em um log ali, naquele Em primeiro log, se tivesse... em uma das condições de existências. A primeira e a segunda. X é igual a tá. 2, não, professor? Justamente. Não, professor, mas tipo assim, o que eu não entendi direito é porque, olha ali, ele falhou naquela primeira condição. E aí, tipo assim, você falou, beleza, a única solução possível é x igual a 2. Mas eu digo assim, se essas duas ali não estão iguais, mas quando tem uma equação logarítmica ali que tem dois logs, e aí em um log ela falha e no outro log ela não falha, só aquele log que falhou, que tipo assim, não tem como existir, que é conjunto Não, vazio, e a o outro, beleza? equação não. A equação toda não tem solução, porque para resolver a equação, você tem que substituir nos dois logs. Tá. Era isso que eu tava... Entendi. Vou fazer mais uma aqui ainda. Ó, tá quase estourando meu tempo.
essa C aqui, ó. Log de x na base 3 ao quadrado, tá? Tá. Mais log de x na base 3 igual a 2. Volta da básica, já faz a mudança de base. De uma vez. Deixa eu ver. Não, eu digo assim só. Ah, tá. Você tá pegando exemplo pronto, né? Ah, tá. É porque eu quero uma que tenha solução, né? Ah, tá, entendi. Suave. Então faz essa daí mesmo. Achei que você tava fazendo de cabeça. Ah, eu vou chamar y de log de x na base 3, tá? Tá bom. Essa é a estratégia. Não vou resolver não, é só a estratégia, tá? Uhum. Tá o quadrado aqui. Vou fazer mais uma aqui, ó. Tipo aqui, ó. Essa aqui. Quadrado mais aqui, 2. Entendi. 3 elevado a x menos 1 igual a 5. Como é que eu resolvo essa? Aí você faz mudança de base. Mudança de base? É, você bota o logaritmo e faz mudança de base, não? Ah, sim, eu vou aplicar. Como eu não consigo deixar o 5 na base 3, o que é que eu faço? Eu vou colocar o log na base 3 em ambos os lados. Uhum. Igual. Eita, olha o que eu fiz, gente. Que isso? Tá certo. Não, tá Ah, não, não. é 3 elevado, né? É verdade. É log É. de 3 elevado a x menos 1 na base 3. Uhum. Log de 5 na base 3. Beleza? Eu botei o log, apliquei log nessa base aqui, ó. Boto sempre na base que tá o x. E daí vai ficar o quê? Ó? Aí a gente vai fazer a condição de existência, né? De 3 Não, elevado a... calma, não. É exponencial, Ah, não é tá. log. Tá. Beleza. X menos 1 igual a log de 5 na base 3. É Então, o verdade. valor de x é 1 mais log Exato. de 5 na base 3. Uhum. E aí? E aí que agora você pode fazer a definição de log ali, aplicar a definição de log. Não, a gente não vai achar, né? Porque não é um log Não, eu exato. sei. Mas a gente Ah, deixa você deixa assim, assim então? Ah, beleza. que a gente não consegue. Deixa eu ver se tem mais uma que eu poderia fazer. Só rapidão, aquela ali, a E, que você não vai fazer, eu sei. Mas eu digo assim, só usando A aquela C. estratégia ali, só usando aquela estratégia ali, você vai cair na equação normal, né? De Isso. usar 3, né? Ah, é mais? Isso. E Ué. depois volta lá. Ah, tá, entendi. É aquela mudança de variável que a gente Não, vem é, fazendo. aham, beleza. Deixa eu ver. Nossa, já deu 3 horas, não era para dar 3 horas agora. Tem mais gente Deixa eu agora, fazer né? essa aqui. Deixa eu dar exercício aqui, tá? Mais um exemplo. Exercício. Fazer uma que usa Saideira, né? mudança de base. Saideira. Uma que usa mudança de base, tá? Log de 125 na base 7 vezes log de 49 na base 5. Como vocês acham que eu faço essa? Faltou um 5 aqui que não riscou. Mudança de base. Ó, porque ó, se eu fizer isso aqui, ó, olha só. Mesmo que você reduza ali, Ó, não vai dar. eu vou botar. Não vai dar para fazer, né? É. Porque não Uhum. é uma- Vai dar eu vou fazer, 3. ó, log de 125. Eu vou passar tudo para a base 5. Porque isso eu Uhum. estou calculando na base 5. Professor, mas Beleza. embaixo vai ficar o 7 na Log base de 7 5. na base 5. Mas esse aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Log de 7 ao quadrado na base 5, né? Deixa... Uhum. Exato. Aí aqui eu vou usar a propriedade, não vou, ó. Aqui é log de 5 ao cubo na base 5. Log de 7 na base 5 de boa. Uhum. E aqui é 2 vezes log de 7 na base 5. Por que que eu fiz isso? Isso. A Porque regrinha. isso aqui vai eliminar com esse, porque é um produto, né? Uhum. E o 5 na base 5 ele também vai ficar só o 3. Aqui vai ficar só o 3, então vai ficar 3 vezes 2, que é 6. Tranquilaço.
Bom, estudem trigonometria, porque na próxima aula, funções trigonométricas, eu adoro funções trigonométricas. Não sei vocês, mas Tá, na prova vai cair a trigonométrica também, né? vai, com certeza. Quarta-feira vai ser síncrona? Não, né? Vai ser síncrona, sim. Síncrona? Ah, então fechou. Todas as Então vai dar aulas de certo. revisão são síncronas. Ah, não. Aí a Achei que você partir não ia dar. de sexta que eu vou mandar um vídeo de limite que é assíncrona. Entendi. Não, tranquilo então. Aí Já, na já. sexta a gente pode Uhum. marcar um Teams ou um Meet só pra. Revisar tudo geral, né? Não, é pra eu explicar Ah, como vai ser a leve sim. prova. Como vai ser a Entendi. prova, tá? Como Aí vocês você vão já fazer e tudo. aproveita e dá uma leve revisãozinha pra gente. Ah, tá. A prova vai abrir que dia mesmo, professor? Sexta. Aí ela fica aberta até no final da sexta ou ela dura até sábado? Eu vou deixar 24 horas. Tipo, eu vou liberar de 1 da tarde a 1 da tarde de sábado. Ah, não, entendi. Beleza. Tranquilo? Lembrando, qualquer tentativa de cola será punida. Suave. É,